Fala, pessoal. Fala, pessoal, dá pra ouvir aí direito a imagem? Só dá um retorno aí, eu vou gravar rapidinho, vai dar 5 minutos, acho que no máximo aqui. E aí eu vou deixar gravado aí 24 horas aí, tá? Só o pessoal matar essas questões aí. O som tá bom, pessoal? A música é só pra ver se tá dando pra ouvir aí. A imagem, tudo tranquilo, né? Beleza. Pessoal, então, vou deixar gravado aqui pra quem não puder, quem não pôde, na verdade, assistir agora, né? Eu vou deixar gravado aqui essa questão que tá caindo aqui, ó. Isso aqui é um livro do Tartus, tá? Quem tá estudando Direito Civil aí, é um livro que a gente indica aí, muito bom. Eu vou só fazer uma dica aqui, que essa questão tá caindo muito. Eu tô com a prova aqui do TJ do Rio Grande do Sul, que acho que foi o primeiro vídeo, o segundo vídeo que eu gravei quando eu inventei de fazer esse Instagram, né? E aí eu fiz a diferença aí entre roubo próprio, roubo impróprio, violência própria e violência imprópria. E a galera continua errando e sempre vai continuar errando, porque essa questão sempre cai, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu vou fazer só um resuminho aqui para vocês não errarem, tá legal? A questão que caiu aqui, antes de eu falar essa questão, eu vou ensinar logo aqui o que é roubo próprio, roubo impróprio, e uns detalhezinhos diferentes aqui sobre o roubo. Eu prometo ficar aqui no máximo 5 minutos aqui com os senhores, tá? Eu não vou passar disso. Primeira, pessoal, existe roubo privilegiado? É possível aplicar a ideia do roubo privilegiado? A gente sabe que existe o furto híbrido. Existe o furto híbrido, privilegiado, qualificado. E o roubo híbrido? Ou então é apenas o roubo privilegiado? É possível? Olha só, pessoal, a ideia do privilégio no furto foi ideia feita pelo legislador e ele resolveu estendê-la a outros crimes. Por exemplo, no 168, qual que é o 168? Apropriação indébita. No 171, que é o estelionato. Então o legislador quis fazer essa aplicação. Para o roubo ele não previu. Se ele não previu, não há falar em roubo privilegiado. Primeiro ponto simples. Eu fiz alguns pontos aqui que eu vou marcando, que é o que eu preciso perguntar para os senhores. Segunda pergunta. O indivíduo anuncia um assalto portando uma faca, por exemplo. Não vou perguntar da nova lei, tá? O indivíduo anuncia um assalto à vítima portando uma faca. Passa a carteira. A vítima não traz a carteira consigo nesse dia. Ela não tem nenhum bem. Nesse caso, crime possível? Tentativa de roubo? Roubo consumado? O que seria? Seria a teoria da concretácio, ilácio, apreêncio, amócio, ablácio? O que seria? Pessoal, a gente tem duas correntes aqui. Eita! A gente tem duas correntes, tá? De um lado, por exemplo, César Roberto Bittencourt vai falar que é tentativa de roubo. Pelo roubo se tratar de um crime pluriofensivo, não há falar em crime impossível, em tentativa inidônea, tá legal, pessoal? O famoso crime oco, não há falar. Uma segunda corrente, idealizada, por exemplo, pelo professor Damasio, pelo professor Kleber Masson, vai dizer que nesse caso aqui, a gente não pode falar em tentativa de roubo. Então fica sobrando apenas o crime de ameaça. Eu discordo dessa segunda corrente e fico com o professor Bittencourt. Mas quem sou eu? Ninguém. Não é legal, pessoal? Então, na sua prova, o senhor coloca uma corrente de um lado, uma corrente de outro e tá tudo certo. Por exemplo, numa prova subjetiva aí de delegado do Goiás. Então, tratamos do segundo ponto. Roubo de coisa comum. Se um condômino acaba subtraindo com violência de outro condômino uma coisa que em tese pertenceriam a todos, é possível esse crime? É um crime autônomo? Não, pessoal, tá? Ao contrário do furto no 156, que o legislador previu o crime de furto de coisa comum, não existe roubo de coisa comum como uma figura autônoma. Vai se enquadrar, ao menos em tese, no artigo 157, cabeça, 157, caput, tá legal? Não é caput. Então tratamos do outro ponto. Agora a gente chega aqui no ponto que eu queria, pessoal, que é o da prova aqui, que é bem tranquila.
Qual que é a diferença entre roubo próprio e roubo impróprio? Primeira pergunta, o senhor chega na sua prova oral, o examinador pergunta assim: candidato, o que seria um roubo por assimilação? O que seria um roubo por aproximação? O que seria um roubo por equiparação? Nada mais é que o roubo impróprio, tá legal, pessoal? O roubo próprio, pessoal, ele está previsto no 157 caput. O roubo impróprio vem previsto no parágrafo 1º. Tá, e qual que é a diferença do roubo próprio? A diferença do roubo impróprio, a violência, ela é empregada principalmente antes ou durante a subtração. Preste atenção, o ponto-chave aqui é o momento da subtração. E a gente adota aí, pacífico pelos tribunais, a teoria da amócio ou apreência. Tá legal, pessoal? Então basta a inversão de posse da res, ainda que não haja posse mansa e pacífica, ainda que tenha havido também a perseguição do agente. Tratar-se-á de uma figura consumada. Então, ou seja, no roubo próprio, pessoal, a violência é empregada antes ou durante a subtração. Se a violência é empregada depois, a gente pula para o parágrafo 1º e estamos diante do roubo impróprio. Depois de quê? Depois da subtração, para assegurar a impunidade ou a garantia do crime em si. Qual que é o detalhe que sempre é cobrado na prova? É esse? Não, porque esse aqui qualquer aluno juninho vai saber. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença que é a importante. Se os senhores pegarem o crime aí do artigo 157, quem está na internet aí com o computador do lado, entra no Google, dá uma olhada. O roubo próprio, pessoal, ele pode ser praticado por grave ameaça, por violência própria e por violência imprópria. Eu vou ler o caput aqui para vocês, como que tá, deixa eu abrir o Código Penal, para eu ler para os senhores aqui. E aí quem tiver com o Código Penal aí, abre e coloca essa diferença. Ó, vou ler do jeitinho que tá aqui, ó. Subtrair coisa alheia móvel, coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Até porque se a violência for apenas contra a coisa, sem uma direção ao menos indireta à pessoa, estaremos diante de um furto qualificado, ou pelo rompimento de obstáculo, por exemplo. É claro que vai depender da situação em concreto. Ou depois de havê-la por qualquer outro meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então vamos lá. O roubo próprio, pessoal, que é o do caput, ele pode ser praticado por grave ameaça, violência própria e violência imprópria. A grave ameaça, pessoal, é a vis compulsiva ou é a vis absoluta? É a vis compulsiva, tá, pessoal? É aquela grave ameaça real, séria, verossímil, tá? Iminente. Ou seja, é uma que cause real temor à vítima. Leva-se então em conta a pessoa que está sendo supostamente agredida, moralmente nesse caso. Por exemplo, se chega um indivíduo bem forte numa velhinha, bora senhora, passa a bolsa aí. Pode ser considerado, sim, vai ser considerado uma grave ameaça. Agora chega um indivíduo franzino, sem arma, sem faca, bem magrinho. Moço, passa a faca, passa a bolsa. Para um cara bem forte, por exemplo, nesse caso aí a doutrina entende que não é considerada grave ameaça, tá legal? Porque não gerou nenhum mal sério e grave, nenhum temor real a essa vítima. Então temos a grave ameaça, temos a violência física, por exemplo, tapas no rosto, tá legal, pessoal? Violência física é a mais tranquila de todos, que vem considerada a violência própria. E a violência imprópria? Pessoal, a violência imprópria é essa parte final. Olha o que o legislador fala. Ou depois de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência. O exemplo mais comum que a doutrina dá: o indivíduo entra na casa, percebe que o morador está dormindo, ele tranca o morador pelo lado de fora da porta do quarto e subtrai a televisão da sala. Nesse caso, seria furto, vamos supor que a vítima acordou, ela está trancada, ela não consegue. A doutrina coloca como roubo impróprio. Mas qual que é a principal relevância aqui? Quando a gente vai tratar do roubo impróprio, perceba bem o que o legislador fala, olha só. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, primeiro ponto que a gente falou, emprega violência ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Perceba, pessoal, roubo próprio, caput, grave ameaça,
violência ou reduz por qualquer outro meio, que é a violência imprópria. Roubo impróprio, pessoal, grave ameaça, violência ou nada, pessoal. E é esse o principal detalhe. Então, olha só que fácil, olha só que fácil. O roubo próprio, anote isso aí no seu caderno. O roubo próprio pode ser praticado mediante grave ameaça, violência própria e violência imprópria. Vamos deixar a grave ameaça de lado, que ela aplica para os dois, para não entrar na dúvida. Então, falou em grave ameaça, tanto o próprio quanto o impróprio é possível. Agora, roubo próprio só admite violência própria e violência imprópria. Também é grave ameaça. Agora, o roubo impróprio só admite violência própria. Pegou o jogo da palavra? Roubo próprio pode ser tanto a violência própria quanto a violência imprópria. Roubo impróprio só pode ser a violência própria. Qual que é a relevância disso? Olha só a questão de juiz, magistrado, os concursos mais difíceis que tem, para o TJ de Minas Gerais, aplicada ontem. Veja bem, fulano, conhecido nos meios policiais pela prática de crime contra o patrimônio, decidiu abandonar temporariamente suas atividades delituosas, após conhecer Beltrana, por quem se apaixonara. A moça, no entanto, conhecendo a má fama de fulano, o rejeitou. Você não. Magoado, fulano decidiu se vingar. E durante uma festa na casa de amigos em comum, colocou sonífero na bebida de Beltrana. Esse é o primeiro ponto que o senhor já deveria marcar na prova. Colocou sonífero na bebida de Beltrana. Vamos lá. Tão logo ela caiu no sono, falou em subtração? Não, ainda não. Ou seja, ele botou sonífero na bebida. Assim que ela adormeceu, fulano a levou para um dos quartos e, aproveitando-se de que ninguém o observava, subtraiu todas as roupas de Beltrana, deixando-a nua, além de pilhar o dinheiro e os documentos que ela levava em sua bolsa. Em seguida, ele evadiu da festa, levando consigo todos os bens subtraídos. Nessa situação hipotética, conforme a legislação aplicável ao caso, fulano pratica o crime de roubo próprio, roubo impróprio, furto simples, furto qualificado. Pessoal, qual que é o detalhe aqui? Antes de efetuar a subtração, o que foi que Beltrano fez? Ele foi e dopou a vítima. E depois ele subtraiu. O que a gente falou? Que o roubo próprio, a violência é aplicada antes ou durante, não é isso? E pode ser tanto própria quanto imprópria. Nesse caso aqui, a gente tem uma violência empregada antes, que foi o meio utilizado por ele, antes da subtração, e uma violência imprópria. Questão tranquila, gabarito roubo próprio. Por que eu falo a importância disso? O MP de São Paulo cobrou a seguinte questão. O indivíduo está numa loja, ele pega uma roupa, vamos supor, uma camisa que ele quer comprar, e ele olha que ninguém está vendo, ele esconde essa camisa embaixo da sua camisa. Ele passa pelo caixa e ele vê do lado de fora, depois do caixa, o segurança. E aí ele fala assim, rapaz, aquele segurança me viu colocando essa camisa embaixo aqui por dentro da minha roupa. Aquele segurança vai me abordar. Mas como eu sou esperto, eu vou fazer uma jogadinha de mestre. O maior erro do bandido é achar que é esperto. O que esse bandido faz? Ele vê a parte dos lanches dos funcionários, o garçom servindo, uma situação bem hipotética. E aí ele coloca um sonífero na bebida que vai ser servida àquele vigilante que se encontra na entrada do mercado, de onde ele já colocou a roupa dentro de si. O vigilante toma essa bebida e capota, dorme, cochila. Ele aproveita disso e sai. Aí eu pergunto, qual crime ele cometeu? Vou deixar aqui 5 segundinhos aí pra galera responder e aí eu dou a resposta. Só recapitulando, ele pegou a camisa, botou dentro dele, passou pelo caixa. Quando ele viu o segurança, ele colocou bebida colocou sonífero na bebida do segurança. Esse, ao ingerir a bebida, sob os efeitos, dormiu. O indivíduo aproveita e consegue sair de forma tranquila do estabelecimento. Qual crime ele cometeu? Vamos lá. O que os senhores acham? Isso aqui trava demais, meu Deus.
roubo impróprio, roubo impróprio, roubo impróprio, roubo impróprio, roubo impróprio. O que eu tô falando? Vamos lá, pessoal. O que é o roubo impróprio? Eu acabei de falar no início. Ó, todo mundo aí, unânime, todo mundo colocando roubo impróprio. Todo mundo errou. Por quê, pessoal? O que eu falei? Que é sempre isso que o examinador vai cobrar. O roubo impróprio, pessoal, a violência foi empregada depois da subtração. Ah, professor, mas nesse caso foi depois. Ah, ele já tinha subtraído. Porém, pessoal, o parágrafo 1º só admite violência própria ou grave ameaça. Roubo impróprio jamais, eu disse jamais, vai caber no roubo impróprio a violência imprópria. Nesse caso, ele cometeu uma violência imprópria? Sim, depois da subtração. Gabarito do Ministério Público de São Paulo, furto consumado. Por quê? Porque a violência foi empregada depois que já tinha feito a subtração e foi uma violência imprópria. Agora imagine que ele viu que o vigilante tinha visto que ele colocou a roupa por dentro da sua roupa e ele vai e agride o vigilante, dá umas porradas nele, dá um box fazendo o vigilante desmaiar. E aí ele sai com a coisa. Aí sim, aí a gente tem um roubo impróprio. Por quê? Porque depois da subtração ele empregou violência própria. Legal, pessoal? Então, para finalizar, pessoal, roubo próprio, violência própria, violência imprópria. Roubo impróprio, violência própria. Roubo próprio, a subtração é antes ou durante, ou a violência é empregada antes ou durante a subtração. Roubo impróprio, a violência é empregada sempre depois. Legal? Então coloca assim no seu caderno, faz uma tabela. Roubo próprio, roubo impróprio. Aí coloca tempo, violência antes ou durante, no impróprio, depois do que? Da subtração. Qual tipo de violência? Própria ou imprópria para o roubo próprio e apenas imprópria para o roubo impróprio. A grave ameaça, como já vimos, se aplica a ambos. Tá legal, pessoal? Isso é um peguinho aí, é um jogo de palavra. Na primeira vez parece muito difícil, mas isso é muito fácil. Tem 10 anos que eu não estudo isso e eu não esqueci. Por quê? Porque depois que você aprende, você não se esquece dessas coisas. Tá? Pessoal, então eu falei tudo que eu queria aqui. Vamos aqui, tem mais 2 perguntinhas que eu separei. Quando o legislador coloca violência, grave ameaça, violência, ou por qualquer outro meio que ele reduza a capacidade de defesa da vítima aí, ou impossibilitando. Esse ou qualquer outro meio é uma analogia? É uma interpretação extensiva ou é uma interpretação analógica? Valendo. O que os senhores acham? Faltam 2 perguntinhas aqui e a gente já encerra, tá? Demorou aí 10 minutinhos aí, mas eu acho que deu para passar o principal. Trava demais, vamos lendo aqui. Muita gente colocou roubo impróprio aqui, hein, ó. Eita, meu amigo, muita gente mesmo. Galera colocando aí interpretação extensiva, analogia analógica. Pessoal, é um caso de interpretação analógica, tá legal? Não confunda. Analogia, primeiro, que não é forma de interpretação, é uma forma de integração. Ela tem que ser em bona parte e desde que seja uma omissão involuntária do legislador. É justamente por isso que aquela causa de aumento de pena do roubo não pode aplicar a qualificadora lá prevista no furto. Tá legal? Tranquilo isso aí. Não é uma interpretação extensiva, porque a interpretação extensiva, você pega uma palavra e amplia o seu alcance daquela palavra. Era antes dessa nova lei o caso de quando falava o roubo com emprego de arma, que aí fazia a interpretação extensiva dessa palavra, podendo aplicar o que seria uma espécie de interpretação extensiva para alguns em malam parte, mas possível. Aí teríamos 3 correntes, que não é o caso de falar agora, mas uma
diria que a interpretação extensiva em Malam Parter é proibida, por exemplo, Luiz Flávio Gomes. Alguns citam lá o artigo 22.2 do Estatuto de Roma, nesse sentido aí. Outros vão dizer que é sempre aplicável, seja benéfica, seja maléfica. E por fim, Zaffaroni vai dizer que só é aplicado se, em não o sendo, seria uma total irracionalidade. Aí nesse caso, sim. Tá legal, pessoal? Então a gente mata essa próxima. E a interpretação analógica são exemplos seguidos de uma fórmula genérica. Então vem lá, casuísticas e uma fórmula genérica no final. Por exemplo, homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, né? Duas fórmulas casuísticas, ou por outro motivo torpe. Significa que essas duas formas são motivos torpes. Tá legal? Tranquilo, então, interpretação analógica. Tem aqui mais duas perguntas. E o porte com simulacro de arma de fogo? Uma arma de brinquedo. A pessoa anuncia o assalto portando uma arma de brinquedo. É um assalto, é uma arma de brinquedo. Nesse caso, aplica-se a causa de aumento de pena? Não, pessoal. Já está revogada, já está cancelada aquela súmula 174 do STJ. É só lembrar daquele ônibus 174, aquele assalto que teve. E aí o senhor grava facilmente o número dessa súmula, tá legal? Então, o simulacro, então vai ser furto. Não, aí ele serve para figurar a grave ameaça do caput, do artigo 157 caput. Portanto, subtrair coisa mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, que também é chamado de arma finta, nesse caso, temos o roubo caput, tá legal, pessoal? Bem tranquilo essa aí. Então a gente mata essa situação. Eu tenho mais duas perguntas aqui, mais três, e a gente encerra. E simular, fazer menção de estar armado, sem estar armado. Eu coloco a mão por dentro da camisa, bora, é um assalto, E eu estou, pelo fato de estar simulando estar armado, é óbvio que não, né, pessoal? Porém, também vale aí como uma grave ameaça. Tá legal? Por fim, é possível furto de uso? Perfeitamente possível. E o roubo de uso? É possível? Chega no cara, bora meu irmão, me dá o carro aqui que eu quero dar uma volta. Aí eu dou uma volta, apontando a arma na cara dele, pego o carro, volto, devolvo no mesmo lugar, abastecendo a gasolina que eu gastei e entrego pro indivíduo. Pessoal, não existe roubo de uso. A doutrina vai figurar em tese, ao menos em tese, no artigo 157 caput. Tá legal, pessoal? Por fim, a última pergunta aqui, mais duas perguntas e a gente encerra, prometo aos senhores. Muita informação, tento trazer sempre as informações mais amplas possíveis, tá legal? Travou onde aí, pessoal? O pessoal tá mandando aqui que travou. Travou em qual aqui? Na interpretação? Ô, internet lenta aqui a minha, viu? Falando que travou. Sim, no fingimento da arma. Então vamos voltar aqui só para essa parte. Se fingir estar armado, quer fazer menção de portar arma de fogo, pessoal, não é causa de aumento. Óbvio, se nem a arma finta, se nem o simulacro vai figurar como tanto, imagina então você só fazer menção. Mas a fazer menção significará a grave ameaça do caput. Tá legal, pessoal? E aí depois eu perguntei do furto de uso. É possível? Perfeitamente possível, furto de uso. E o roubo de uso? Roubo de uso não é permitido para figurar como o furto de uso, para ser atípico. Por exemplo, coloca uma arma na cabeça de um motorista, passa o seu carro, meu irmão, que eu quero dar uma volta nele. Aí eu dou uma volta, faço o que eu queria ali, depois vou lá e devolvo no mesmo lugar. Para a doutrina, por se tratar de um crime complexo, que é o roubo, uma mistura aí de subtração de um furto, com grave ameaça, com constrangimento ilegal, essa mescla aí de um crime complexo, em sentido estrito principalmente, nesse caso aí a doutrina fala que será 157 caput. Legal, pessoal? Então não existe a figura do roubo de uso. Aí eu venho e pergunto aqui, as duas perguntas finais, prometo. E se a vítima está embriagada sozinha? Ela, por si só, embriagou-se. Por exemplo, a vítima toma cerveja, vê o Flamengo perdendo, o Flamengo nunca ganha, a vítima vai ficando indignada, começa a beber cerveja, e aí sai à rua totalmente bêbada, não aguenta mais ficar só no cheirinho. Nesse caso, pessoal, o indivíduo vê a vítima totalmente bêbada e, se aproveitando que ela desmaiou de tão bêbada que ficou, ele vai lá e retira a carteira dela.
Foi violência imprópria, pessoal? Nesse caso, não há falar em crime de roubo. Quando é a própria vítima que se coloca na situação, o indivíduo cometerá apenas e tão somente o crime de furto, tá legal, pessoal? E aí a gente encerra isso que eu queria falar. E a última pergunta para os senhores, que é uma que eu faria numa prova oral. Candidato, o crime de roubo admite tentativa? O aluno Juninho vai falar o quê? Sim, professor, óbvio que sim, ainda que se aplique a teoria da amócio, a teoria da apreensio, ainda que se aplique essas teorias, é possível a tentativa. Meio ponto para esse aluno, e não nota 5 e não nota 10. Por quê? Uma prova oral, pessoal, uma prova subjetiva, o senhor tem que ser bem amplo em suas respostas. O que eu queria ouvir aqui do senhor? Primeira resposta, é possível a tentativa no crime de roubo? No crime de roubo próprio, tranquila, doutrina é pacífica, que é possível sim a tentativa. Agora, no roubo impróprio, a doutrina entende parte dela que não é cabível a tentativa. Por outro lado, haverá quem diz que cabe sim a tentativa. Para a sua prova, se for uma prova objetiva, que eu acho que não deveria ser cobrada, fique com a primeira corrente, que não cabe tentativa no roubo impróprio. Pessoal, é isso aí. Acho que demorei aí uns 15 minutos, mas eu acho que deu para explicar. Caiu no TJ ontem, caiu no MP de São Paulo, vai continuar caindo, pessoas continuarão errando e outras passarão a acertar, como os senhores que viram essa live. Grande abraço aí, fiquem com Deus. Espero que tenham entendido aí. Foi bem simples aqui, uma live mesmo. São 15 para meia-noite. Voltou? Voltou. Valeu. Agora eu vou ler esse livrinho aqui, ó. Enquanto a galera vai dormir aí, fica aqui um abraço aí pro professor Tartucci. Tô ganhando R$1 com isso. Tô publicando porque o cara é bom mesmo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Eu vou deixar salvo aqui por 24 horas esse vídeo. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Deu para entender? Dei um retorno aí de 1 minutinho aí. Obrigado por demonstrar. Valeu, galera. Grande abraço. Conte comigo aí com o que precisar. Valeu? Grande abraço.